Olá! A minha intenção nesse vídeo é te mostrar caminhos para superar o grande mal do século, a ansiedade. Mas antes de começar, eu vou contar bem brevemente como eu cheguei aqui. Eu já fui alguém que experienciou altos níveis de ansiedade. Eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo, numa pegada bem workaholic, né? A minha agenda era abarrotada de compromissos, eu estava sempre num estado ansioso, prevendo o futuro, vendo o que eu ia fazer, com várias atividades, várias distrações, né? Tinha hábitos nocivos, vícios, muitas questões do meu corpo, dores físicas, muita tensão, tendinite. Eu fui diagnosticado, na época, pelo meu psicólogo com uma síndrome de burnout, que é um esgotamento físico, mental, emocional e espiritual, é claro, por conta de tudo isso. E esse caos fez com que eu começasse a buscar ajuda. Eu me interessei em descobrir quais são as causas profundas desse estado ansioso, por que eu experienciava tanta insatisfação, né, um vazio interior. E eu encontrei muita coisa desde lá, acabei me tornando terapeuta, e nesse lugar de terapeuta ajudei muitas pessoas a também superarem a ansiedade, compreenderem essas causas profundas e soltarem tudo isso para viver a vida de uma forma bem diferente. Então, se você quer entender mais sobre ansiedade, fica nesse vídeo, né? Mas antes de a gente iniciar, eu queria deixar bem claro, né, para quem é esse vídeo e para quem não é. Esse vídeo é para quem se percebe nesse estado ansioso, agitado, demasiadamente eufórico, para quem se percebe frequentemente afogado em pensamentos negativos, né, prevendo cenários futuros, cheio de dúvidas. É também para quem tem tendências à perfeição, questões com autoestima, né, sentimentos de incapacidade, né, pessoas que procrastinam muito, que se sentem estagnadas na vida, porque a ansiedade é um estado que nos paralisa, que nos tira a vida. É também para pessoas que têm compulsões, né, vícios, desde comida, bebida e até drogas. Pessoas que experienciam altos níveis de estresse. É para essas pessoas. E para quem não é? Para quem acha que vai assistir um Reels ou um vídeo e tudo vai estar resolvido. Ou para quem acredita numa pílula mágica que vai resolver todos os meus problemas. Não é para você esse vídeo. Porque a minha experiência mostra que para a real superação da ansiedade, a gente precisa de uma real e profunda transformação em quem nós somos, na forma através da qual nós conduzimos, nós levamos a nossa vida. Então é necessário sim esforço, empenho, é preciso colocar a mão na massa. E aqui é importante falar, até trazendo, né, esse ponto da pílula mágica, porque por vezes chegam pessoas para mim, né, com essa ansiedade e trazendo, né, não, eu sou ansioso, não sei por quanto tempo, mas eu faço um tratamento. Eu pergunto, que tratamento? Não, eu tomo remédio há 3 anos. Por vezes a pessoa só vai no psiquiatra, pega algumas receitas e... Gente, isso não é tratamento. O remédio, ele olha para os sintomas da ansiedade e não para as causas. Psiquiatras sérios vão bater fortemente nessa tecla. O remédio é sim importante, sobretudo para aquelas pessoas que experienciam um estado ansioso, né, já que beirando o pânico, porque vai fazer com que os sintomas baixem, né, o que vai permitir com que se abra espaço para olhar para as causas profundas dessa ansiedade. E a partir do momento que isso é resolvido, os sintomas param de aparecer. Os sintomas param de aparecer, o remédio perde a sua função. Então, se você quer realmente transformar a sua vida e soltar a ansiedade de uma vez por todas, fica aqui nesse vídeo comigo. Para começar a falar da ansiedade, vamos entender que a ansiedade é um estado natural nosso. Todos nós somos ansiosos por natureza, é um mecanismo de funcionamento do lado do nosso sistema límbico que zela, garante a sobrevivência. Se nós não tivermos ansiedade, por exemplo, a gente iria atravessar a rua sem nem olhar e poderia morrer. Então a ansiedade nos previne. É claro que ela começa a nos trazer problema quando esses níveis de ansiedade alcançam patamares muito altíssimos, né? E o Brasil, estatisticamente falando, é o país que apresenta os maiores índices de ansiedade do mundo. A ansiedade, infelizmente, se tornou algo muito natural por aí. E claro, essa ansiedade tem diversos níveis, né? Uma coisa mais degradê, vamos dizer assim, lá no
extremo da ansiedade, a gente vai ter o pânico, né? Pessoas que por vezes não conseguem sair de casa ou desencadeiam uma crise de pânico na qual elas experienciam uma certeza de que ali elas irão morrer. Né? Mas essa ansiedade também tem pessoas que têm crise, mas é uma crise de ansiedade mais sutil, ou apenas esse estado agitado da mente, com dificuldade para dormir, insônia, muitos pensamentos negativos. Esse vídeo é para todas essas, porque as causas profundas da ansiedade são as mesmas. O que vai mudar é a intensidade delas. A ansiedade, gente, ela é esse estado mental de agitação. Só que é importante a gente compreender que todo pensamento, normalmente a ansiedade vai trazer o pensamento negativo, né? Ela tem um respectivo, um correspondente sentimento, emoção, sensação no meu corpo. E a emoção, irmã da ansiedade, é o medo. O medo e a angústia, né? Que é essa sensaçãozinha no meio do peito, né? Que eu não sei o que vai acontecer, como vai ser isso. Então essa ansiedade, por mais que seja um transtorno mental, ela desencadeia sérios problemas no meu corpo. Como eu disse, né? Eu era alguém muito tenso, eu tinha dores na cervical, eu desenvolvi tendinite nos meus cotovelos. É muito comum pessoas ansiosas estarem o tempo todo injetando altos níveis de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que nos deixam tensos. Muitas vezes num modo quase que o dia inteiro de luta ou fuga, como se estivesse diante de mim um perigo real de vida, mesmo não acontecendo, porque para nossa mente tudo é real. Aquilo que eu imagino, um possível cenário futuro catastrófico onde algo dá errado, o meu corpo todo vai experienciar como se isso fosse uma verdade, mesmo nada estando acontecendo. O que acontece numa pessoa que, por exemplo, tem uma crise de pânico sentada no sofá de casa num belo dia de sol. No entorno dela, realmente acontecendo não tem nada, mas na mente dela está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E o corpo dela vai experienciar isso como uma verdade. Então a emoção do medo, gente, ela é o oposto da emoção do amor. Amor é vida, medo é morte, é ausência de vida. Não é à toa que o medo faz com que a gente, se perceber um estado ansioso, a gente trava a respiração. O corpo treme, dá frio nas mãos, nas extremidades. Só que o importante compreender aqui é que as causas profundas dessa ansiedade estão num segundo plano, num andar mais abaixo. Sabe lá o desenho do iceberg? Eu percebo a ansiedade aqui na superfície, mas as causas profundas são outras que por vezes eu não consigo facilmente perceber. Porque a parte consciente da nossa mente, onde roda essa procissão de pensamentos, equivale a apenas 5% da minha mente. Os outros 95% são inconscientes e as causas da sua ansiedade residem aqui. Mas por mais que esse acesso a esse nosso universo inconsciente não seja tão facilitado, é possível. Existe técnica, existe método para isso. E eu já ajudei milhares de pessoas, tanto no set terapêutico como em imersões e mentorias, a compreender essas causas profundas e soltar esse conteúdo para experienciar a vida de uma forma completamente diferente. Então eu percebi diversos padrões que se repetem de pessoa para pessoa. As causas são normalmente as mesmas. E um dos grandes pontos que eu compreendi nesses mergulhos que eu fiz em mim mesmo e ajudando pessoas é que essa ansiedade se dá principalmente pelo fato de nós não entendermos como nós funcionamos. A grande maioria de nós não sabe exatamente o que é um pensamento, o que é uma emoção, o que é um sentimento, o que é o meu ego, quais são os mecanismos de funcionamento desse ego, como eu desenvolvo a minha inteligência emocional. Vamos pegar aqui um mecanismo só, o ego possui vários, mas vamos pegar um mecanismo clássico de funcionamento que nos gera ansiedade, que é a gratificação instantânea. O nosso ego, se nós simplesmente nos deixarmos sermos levados por ele, ele sempre vai buscar o prazer imediato. É isso que faz, por exemplo, com que uma pessoa, mesmo sabendo que fumar pode trazer um câncer de pulmão para ela, faça com que ela fume. Ou uma pessoa que mesmo sabendo que comendo doce, gordura,
ela vai estar fazendo mal para o organismo dela e podendo trazer várias complicações lá na frente, ela vai lá e come muito do mesmo jeito. Por quê? Porque o câncer de pulmão, por exemplo, ou o problema digestivo com a comida ou com vícios e bebida, ele não vai acontecer agora. Ele vai acontecer daqui a 10 anos, se é que vai acontecer. Agora, o prazer, o alívio de estresse ao dar uma tragada é imediato. O boom hormonal no meu corpo ao comer um prato delicioso acontece agora. Ou a beber, o alívio do meu estresse ou da minha ansiedade, a tomar alguma bebida ou usar alguma droga, também é agora. Então a gente não entende esse mecanismo. E por não entender, por vezes a gente passa boa parte do nosso dia saindo de um prazer imediato para o outro, achando que vai ficar bem. Ou por muitas vezes achando que isso é felicidade. Felicidade não é prazer. Felicidade é paz. É bem diferente. Inclusive, um estado dessa pessoa que busca um prazer atrás do outro é eufórico, é ansioso, é angustiante. Porque esses prazeres sempre vão ter um fim. E quando tiver um fim, tu vai querer a próxima dose. E a próxima dose, e a próxima dose, e a infelicidade, a ansiedade vai estar aí. Isso fez com que eu criasse um programa, uma mentoria, que tem por nome Superando a Ansiedade, na qual eu compilei técnicas, ferramentas, conhecimentos, sabedorias, tudo que eu apliquei em mim mesmo e em outras pessoas para superar o grande mal do século, a ansiedade. E o que a gente vai abordar nessa mentoria? Primeiro módulo, esse funcionamento do nosso ser. O que é o meu ego? O que é? Você sabia, por exemplo, que dentro de você existem 2 centros, ego e essência? Boa parte das pessoas não sabe, boa parte das pessoas acredita ser, eu sou os meus pensamentos, eu sou a minha mente. Não! Você não é isso. Porque, por exemplo, quando você diz, a minha mente não para, quem é esse que sabe que a sua mente não para? Se você sabe que a sua mente não para, que tem um pensamento atrás do outro, tem uma parte sua que consegue observar. Essa é a sua essência, o eu observador. Isso é central, gente, pra gente se libertar da ansiedade. Se a gente fica operando só a nível de ego, mergulhado, identificado com esses pensamentos, a ansiedade vai estar logo ali. Então, nesse primeiro módulo, eu vou explicar tudo isso. O que é o ego, o que é o funcionamento do meu ego, o que é a minha essência, como acessar a minha essência. Eu vou introduzir algumas práticas extremamente simples, meditativas, e desmistifique a ideia que uma meditação é algo místico, que é religião, coisa de hippie. Não, gente, neurociência. Uma das 2 melhores coisas que você pode fazer por você mesmo, em termos de benefícios, sabe qual é? Meditar e praticar atividade física. A neurociência, ciência, comprova os benefícios desse simples ato de sentar, respirar e observar. Eu vou ensinar como isso se dá, simplesinho, inicialmente ali 5, 10 minutos por dia. Isso tem um impacto na redução dessa ansiedade absurdo. Eu vou explicar o que é uma emoção, o que é um sentimento, como lidar com uma emoção e com um sentimento. O que eu faço com isso, como me desidentificar de emoções, pensamentos e sentimentos. O módulo inteiro todo sobre isso. Eu vou explicar outros mecanismos de funcionamento do ego. Aqui eu dei o exemplo só da gratificação instantânea, mas existem outros vários mais. No segundo módulo, a gente vai falar da nossa criança interior. Porque uma das causas da ansiedade é o acúmulo de uma infinidade de emoções e sentimentos não digeridos, não bem elaborados, porque a nossa criancinha lá atrás tem pouca capacidade de interagir com a realidade e elaborar bem esses sentimentos. Nós somos analfabetos emocionais. E nesse módulo a gente vai fazer algumas visitas lá nessa infância para soltar memórias emocionais, traumas, porque todos nós temos o que algumas sabedorias vão chamar de um corpo de dor, que é um corpo energético. Imagine assim, que ele é composto por todas as minhas memórias emocionais. E se eu experienciei muitos traumas, muitas emoções não bem elaboradas, não pense que quando eu sinto algo esquisito, tento jogar para o lado e buscar uma distração, isso ficou resolvido. Não, isso vai para baixo do tapete. Só que o tapete sou eu, não existe fora. Uma emoção não bem digerida, ela segue aqui, ocupando o espaço do meu inconsciente. E quanto mais traumas, emoções e dores não bem digeridas, mais esse corpo de dor fica latente e mais sensível ele fica ao meu exterior.
É por isso que eu fico ansioso. É como se a minha mente começasse a querer controlar a realidade através dessas projeções e cenários futuros para eu não viver uma dor novamente. Eu até posso evitar essa dor, mas a ansiedade vai criar várias outras dores, né? Eu vou viver insatisfeito, infeliz, agitado, angustiado. Essa é a grande verdade. Se você nunca olhou para sua criança interior, é muito provável que ela esteja ferida. Porque, como eu disse, ela não tem estrutura psicológica para processar tudo o que acontece na infância. Mesmo uma infância mais bonitinha, mas se essa infância teve lá os seus desafios, questão com os pais, enfrentou alguma separação, ou não conheceu os pais, ou como era essa relação com os cuidadores, isso vai trazer várias dores. Por mais que hoje você tenha 40, 50 anos de idade, essa criança segue viva dentro de você. E todas essas dores também se desdobrando na ansiedade. Porque quando esse corpo de dor está muito ferido, o que nosso sistema faz? Ele pega a minha energia, que era para estar fluindo por todo o meu ser, e joga toda para a minha mente. Tentando fazer com que meu ego, a minha mente, tente dar conta de controlar toda a minha realidade para eu não acessar isso aqui. Então eu crio vários bloqueios ao meu próprio ser. Ou seja, vivo de forma limitada. E se eu jogo toda a minha energia para uma parte do meu sistema só que é o mental, ele vai ficar sobrecarregado. Isso é ansiedade. Um mental sobrecarregado, que vai de um pensamento para o outro, atropelado. Vai ter um módulo também, gente, que eu vou falar das 7 necessidades básicas do ser humano. Uma delas é central: sono. Você tem dificuldade para dormir? O sono é primário, gente. É uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas que chegam para mim com ansiedade, ou seja lá o que for. Como é que tá a tua noite de sono? Normalmente já bate na trave ali. Eu durmo tarde, durmo mal, acordo várias vezes, ou não consigo, ou tomo remédio e acordo cedo. Tá uma bagunça. E nessa mentoria eu vou dar método. Um protocolo com dicas que muitas pessoas aplicaram e conseguiram, melhorar e muito a qualidade do sono. Porque é durante o sono, gente, que o nosso corpo faz toda uma regulação hormonal. Se eu não durmo bem, os meus hormônios ficam uma bagunça. Se meus hormônios ficam uma bagunça, eu vou ficar ansioso, eu vou descontar na comida, eu vou buscar várias compensações, várias gratificações, porque a bagunça hormonal vai me trazer desconforto. Diante do desconforto, meu ego vai buscar conforto. Onde? Prazer. Netflix, ficar rodando o dedinho no celular, comida, bebida, distrações. Então a gente vai olhar isso, além de outras necessidades básicas. Quando a gente só busca o equilíbrio, o olhar para essas 7 necessidades básicas, todo o meu ser passa a se equilibrar também. Então na mentoria a gente vai... eu não só vou dar conhecimentos no nível teórico, mas como também exercício, práticas, métodos, sabe assim? Eu vou dar mastigadinho para vocês o que já funcionou comigo e com muitas pessoas que eu já atendi, que eu já dei mentorias, ou no set terapêutico. No outro módulo, a gente vai falar sobre abordagem sistêmica, porque a causa da sua ansiedade também vem da sua família. Eu te pergunto, se você se percebe ansioso, como eram seus pais? Tu percebia eles ansiosos? Pois é, um deles sim, ou os dois. Vem daí, não só dos pais, também avós, do seu sistema familiar. Já foi o tempo que nós, terapeutas, olhávamos o outro como um indivíduo separado. Você pertence a algo maior. A essa família, esse sistema familiar que você está inserido. E não olhar para essas causas limita esse processo de transformação e de cura. Então, nesse módulo, a gente vai olhar para essas questões profundas e fazer trabalhos através de técnicas como o Theta Healing, como a constelação familiar, para transformar todo esse conteúdo inconsciente, resolver esse universo de memórias emocionais, seja lá o que for. No outro módulo, nós vamos falar muito sobre escassez. Porque a humanidade traz consigo um universo de crenças de escassez. É tão natural, gente, que a gente nem percebe. A gente nasce dentro de um contexto já ouvindo, tire notas boas, porque
Só bons alunos têm um lugar. Aí a gente chega lá no meu tempo era vestibular, né? Vestibular, Enem, estude muito, porque aquelas vagas é para poucos. Aí tu começa a trabalhar, trabalhe arduamente, porque o sucesso profissional é para poucos. É sempre para poucos, tá sempre acabando. O marketing usa muito disso. Não, a promoção é até amanhã, as vagas é só tantas vagas. Por quê? Porque ele sabe que existem gatilhos emocionais de escassez dentro de nós, que quando disparados fazem com que a gente entre no modo sobrevivência e vai lá e compra, adquira algo. Então, existem muitos gatilhos, porque a história da humanidade foi embasada nos últimos séculos em guerra, fome, privações. Isso impacta a ansiedade. É uma sensação de que vai acabar. Então, a gente vai olhar para isso, para transformar essas crenças de escassez em crenças de abundância e prosperidade. Nesse módulo também a gente vai falar da importância de nós reconhecermos o nosso lugar no mundo. Porque na grande teia da vida, na grande máquina do relógio, imagine aí, cada um tem uma função, cada um uma peça dessa máquina. Se cada um exerce a sua função, essa máquina funciona super bem. Então, dentro de nós, ao nascermos, todos nós temos um talento, um servir para o mundo, algo que a gente faz com maestria, com facilidade, um talento. E boa parte de nós não reconhece. Está trabalhando sei lá quantos anos num trabalho e se sente, sabe, insatisfeito. Se você está insatisfeito com a forma de servir para o mundo, você não está no seu lugar do mundo. Isso vai te gerar ansiedade. E eu vou trabalhar isso, trazer conhecimento, sabedorias de como encontrar esse talento, como encontrar o teu lugar no mundo e não só encontrar, mas como também desenvolver. E esse formato, gente, por que o formato de mentoria? Porque como a própria ciência mostra, tudo que a gente faz durante 21 dias se torna um hábito, ou seja, se automatiza. Então a mentoria tem esse formato aí de 5 encontros semanais, né? Uma vez por semana, um encontro ali de 3 ou 4 horas, eu vou dar alguns exercícios para vocês seguirem fazendo durante a semana, que vão durar aí 28 dias, né? Para que vocês já desde o primeiro módulo lá vão ensinar essas práticas de respiração, para acalmar a ansiedade, ou durante uma crise de ansiedade, o que fazer. Então, esses exercícios sendo praticados durante esse tempo se tornam um hábito. Tudo que eu vou ensinar para vocês, gente, não é acabou, morreu ali nesses 28 dias. É algo para você levar para a vida. São práticas que eu faço nos meus rituais diários que cada vez me trazem mais satisfação, mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio. É para isso que a gente está aqui. Então, a intenção do formato de mentoria é esse. Vai ter um grupo de WhatsApp onde a gente vai fazer um acompanhamento com vocês para tirar dúvidas. Né? Essa mentoria vai ser no formato online, através de encontros pelo Zoom, mas vai ter presencialmente também, aqui no meu espaço, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para quem mora aqui. Claro que a grande maioria, né, vai fazer a mentoria no formato online. E essa mentoria, gente, já foi dada para outras pessoas. Eu recebi feedbacks de pessoas que largaram o cigarro, vícios, que pararam de tomar remédio, melhoraram e muito a qualidade do sono. E baixaram a ansiedade, pararam com crises, vários feedbacks, gente. Eu garanto para você, se você aplicar tudo que vai ser ensinado durante a mentoria, se você estiver presente nesses dias, né? Vale também ressaltar que se algum dia você não puder participar, as aulas vão ficar gravadas, mas se você fizer, seguir tudo certinho nesse cronograma, eu te garanto que essa ansiedade, no mínimo, vai reduzir drasticamente, no mínimo. E com o tempo, você aplicando tudo isso, uma profunda transformação vem e você talvez experiencie mais paz. É para isso que a gente está aqui. Se você quiser mais detalhes sobre os valores, sobre as datas dessa mentoria, me chame que eu te passo e vai ser uma honra te ter com a gente. Esse é um trabalho que eu faço com profundo amor, sinto que esse é o meu servir no mundo, me parece muito ser o meu lugar, ajudar pessoas a superarem algo que eu superei, é algo que eu conheço muito bem porque eu provei desse veneno, vamos botar aí. Te espero lá, mais detalhes é só chamar.